Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos falar acerca de Levítico, capítulos 2 e 3, e também um pouquinho acerca de Mateus. Tá? Então, olhando para Levítico, capítulo 2, nós temos a oferta de manjares. Essa é uma oferta de gratidão a Deus. Era uma oferta de dedicação a Deus a tudo aquilo que ele havia feito. Então o povo levava o fruto do seu trabalho ao Senhor para agradecer ao Senhor. Porém, a oferta de manjares, ela traz algumas características que apontam diretamente para Cristo. Então, era feito ali, por exemplo, um bolo de farinha, né, representando a alimentação que o povo tinha. E o primeiro ponto a destacar é, de fato, Cristo. Como ele mesmo disse, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então a oferta de manjares ela traz algumas características acerca de Cristo. A primeira delas, obviamente, que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O segundo ponto a destacar acerca dessa oferta é que nela ia azeite, representando a presença do Espírito Santo. Tanto Lucas, Mateus, com vários versículos que falam que Cristo ele sempre foi cheio do Espírito Santo. O terceiro ponto acerca dessa oferta é que nela ia sal, que era um símbolo da pureza. Então Cristo, ele de fato sempre foi perfeito, sempre foi puro. Então nós temos nessa oferta essas características acerca do Messias. Ainda um outro ponto, em João capítulo 12, Jesus ele se compara ao grão de trigo. E conforme até mesmo diz o profeta Isaías, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, o trigo aqui, ele sendo moído e também sendo queimado no fogo, mostra toda a obra de Cristo para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Tudo foi por causa dos nossos pecados. Há um outro aspecto que nessa oferta não ia mel e também não ia fermento, que eram símbolos que indicavam a corrupção, né? Jesus falou que um pouquinho de fermento leveda, ou seja, corrompe toda a massa. Então, olhando mais uma vez para Cristo, vemos que nele não há pecado, nele não há falha, o seu sacrifício é totalmente perfeito. Nessa oferta ainda há uma característica diferente, pois os sacerdotes eles se alimentavam, uma parte dessa oferta, desses bolos dedicados ao Senhor, os sacerdotes ficavam com uma parte e se alimentava dela. Em 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós temos que fazer parte também dessa oferta. Nós temos que ter de fato a comunhão com Deus. Se alimentar, o estar na mesa, indica justamente a comunhão. E como Cristo, ele é a nossa porção, isso nos conduz ou nos leva a uma vida plena de santidade e comunhão com Deus. Partindo para o capítulo 3 do livro de Levítico, nós temos a oferta pacífica. É uma oferta voluntária, uma oferta de gratidão ao Senhor, assim como também a oferta de manjares. E aqui nós temos o estabelecimento da comunhão com Deus. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 20, Paulo vai especificar de maneira muito clara que Cristo, ele é a nossa paz. Olha o que Paulo diz. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Então, assim como o sangue era aspergido ao redor ali do holocausto, mostra que o ofertante precisava ter sangue derramado para que ele fosse reconciliado com Deus. Então, assim como nessa oferta o sangue era derramado, o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Cristo nos reconciliou com o Pai. E nessa oferta em específico, o ofertante também ele comia de um pedaço deste animal.
nós vemos que mais uma vez o estar na mesa, o partilhar do pão indica a comunhão. Quando nós hoje sentamos, por exemplo, na ceia do Senhor, quando nós fazemos parte daquele momento, indica a comunhão. Estamos todos partilhando do mesmo alimento, é o corpo de Cristo totalmente unido. Então, Levíticos 2 e 3 mostram não somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas também os benefícios que nos trouxe. O principal é ter a paz com Deus. A nossa leitura se encerra em Mateus capítulos 1, 2 e 3. Então Mateus 1 já fala acerca da genealogia de Jesus, já aponta Jesus como filho de Abraão e também filho de Davi, indicando a promessa e também o seu reinado eterno. E há alguns pontos que Mateus vai tratar de maneira bastante específica, porque o destinatário da sua carta, o destinatário do seu livro é justamente os judeus. Então, Mateus, tratando de maneira bastante específica e clara para os seus destinatários, ele fala acerca dos cumprimentos das profecias. Então, Mateus 1, 22, profecia do nascimento. Mateus 2,5, local onde ele nasceria. Mateus 2,15, a fuga para o Egito e depois o retorno para Nazaré. E Mateus 2,23, tudo isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ou seja, Mateus escrevendo aos seus destinatários, mostrando para eles que de fato Cristo é o Messias prometido. Então, no capítulo 3, nós temos a pregação de João Batista, e a pregação realmente bastante intensa, e nós temos, para finalizar o capítulo 3, o batismo de Jesus, para iniciar ali o seu ministério. Nós temos ainda a manifestação de Deus, o Senhor bradando no céu, o Espírito Santo vindo como uma pomba até Cristo. Então, basicamente, Mateus 1, 2 e 3 aponta principalmente acerca das profecias acerca de Cristo e também da sua obra. Meus irmãos, que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.